Imagine o cenário. 17 de setembro de 1991. O rock vive um momento de transição, mas uma banda ignora todas as regras. O Guns N' Roses lança simultaneamente 2 álbuns duplos, Use Your Illusion 1 e 2. Mais de 30 músicas novas de uma vez só. Eles não eram apenas a maior banda do planeta, eles eram donos do planeta. Mas enquanto milhões de fãs corriam para as lojas, nos bastidores, a estrutura que sustentava o Guns estava prestes a colapsar. Hoje vamos mergulhar no caos daquela que é considerada a turnê mais excessiva da história e entender por que, no auge absoluto, a formação clássica simplesmente deixou de existir. Eu sou o Mosh, e este é o obituário da era de ouro do Guns N' Roses. Após o sucesso estrondoso de Appetite for Destruction, o mundo esperava algo grande, mas o que Axl Rose tinha em mente era algo monumental. Ele queria que o Guns fosse o Queen dos anos 90. Saía a sujeira das ruas de Los Angeles e entrava a grandiosidade. Pianos, orquestras, backing vocals e clipes que custavam milhões de dólares, como o de November Rain. A banda estava expandindo seus horizontes musicais, mas essa ambição trouxe um preço. Izzy Stradlin, o mestre dos riffs e a alma da banda, começou a se sentir desconectado. Para ele, o rock era sobre guitarras e simplicidade. Para Axl, era sobre espetáculo e perfeição técnica. A turnê Use Your Illusion foi um monstro. Foram 194 shows em 27 países, durando mais de 2 anos. Foi a turnê mais longa da história do rock até então, e também a mais imprevisível. Aqui, o título de banda mais perigosa do mundo se tornou literal. O maior problema? A pontualidade, ou a falta dela, de Axl Rose. Não era raro a banda subir ao palco com 2, 3 ou até 4 horas de atraso. O motivo? Às vezes Axl simplesmente não estava no clima, ou estava assistindo a filmes no camarim enquanto estádios lotados ferviam de raiva. Um dos momentos mais infames aconteceu no Riverport Amphitheater. Axl viu um fã com uma câmera fotográfica, pediu para a segurança agir e, como não foi atendido, ele mesmo pulou no meio da multidão para resolver o problema. O resultado? Ele voltou ao palco, disse: "Graças à segurança de merda, eu vou para casa", bateu o microfone no chão e saiu. O que se seguiu foi uma das piores rebeliões da história do rock, com o estádio sendo destruído e prejuízos milionários. Em 1992, o Guns uniu forças com o Metallica para uma turnê conjunta de estádios. No papel, era o sonho de qualquer fã de metal. Na prática, foi um choque de realidades. O Metallica era uma máquina de precisão militar, pontuais, focados e profissionais. O Guns era o caos encarnado. O ponto crítico foi em Montreal. James Hetfield, do Metallica, sofreu um acidente grave com pirotecnia no palco. O Guns teria que entrar mais cedo para salvar a noite, mas demoraram horas. Quando finalmente subiram, Axl reclamou do som, disse que sua garganta doía e abandonou o show após poucas músicas. Montreal explodiu em caos. Foi ali que a reputação da banda começou a ser seriamente questionada, até pelos fãs mais leais. Cansado dos atrasos, da burocracia e das tensões internas, Izzy Stradlin foi o primeiro a pular do barco em novembro de 1991. Ele viajou em seu próprio ônibus, longe do caos de Axl. Sua saída foi um golpe mortal. Izzy era o equilíbrio entre a agressividade de Slash e a visão de Axl. Sem ele, a química da banda mudou para sempre. Duff McKagan e Slash tentaram segurar a onda, mas o Guns estava se tornando a banda de Axl Rose e seus acompanhantes. A turnê terminou em Buenos Aires, em julho de 1993. Foi a última vez que Axl, Slash e Duff dividiram o palco em 23 anos. A partir dali, o silêncio e o isolamento dominaram. Slash queria continuar sendo uma banda de hard rock direta. Axl queria experimentar sons industriais e eletrônicos. O clima era tão ruim que eles gravavam suas partes em horários diferentes no estúdio para não se encontrarem. Em 1996, Slash anunciou oficialmente sua saída. Duff saiu pouco depois. O sonho havia acabado. O Guns N' Roses da era Use Your Illusion
foi a última grande banda a viver o clichê sexo, drogas e rock and roll em uma escala de estádio. Eles eram arrogantes, brilhantes, caóticos e, acima de tudo, autênticos em sua autodestruição. Eles nos deram músicas que serão ouvidas daqui a 100 anos, mas o preço foi a própria amizade e a formação que mudou o mundo. Você acha que o Guns teria durado mais se tivesse mantido a simplicidade do primeiro álbum? Ou a grandiosidade do Illusion era necessária para torná-los imortais? Comenta aí, deixe seu like se você também é um fã que esperou horas por um show deles e se inscreva no Mosh para mais histórias que moldaram o rock. Mantenha o legado vivo.